Bom dia. Gente, antes de entrar na palavra, eu queria dar mais um aviso aqui. Ninguém está grávida, mais ninguém vai ficar integral hoje, não. É que é o seguinte, a gente tem reparado que assim, a parte aqui da frente e aqui do lado tem ficado cheio por conta dos carros. Só que a gente reparou que está rolando um certo hábito, que é de colocar carros atrás dos outros. E isso daí acaba atrapalhando algumas pessoas de sair, principalmente se a pessoa precisa sair mais cedo, tem algum outro compromisso. Então, eu queria pedir, se você colocou o seu carro atrás de algum outro carro, impedindo ele, portanto, de sair, se ele quiser, que você retire o carro dali e estacione em outro lugar, e quando você vier, não adquire esse hábito. Deixa o espaço livre para as pessoas poderem, ir e vir. Direito básico do ser humano. Então, só esse recado. Se você tiver com vergonha porque você colocou o carro espera, dá uns 5 minutos aqui, daqui a pouco você levanta, finge que vai no banheiro. Você faz igual a gente faz quando está com vergonha. Certeza que você já fez isso. Que você precisa sair, você está com vergonha de sair, então o que você faz? Você olha o celular e você fala assim... Não tem nada, você está olhando para a tela, para os seus aplicativos, mas você está pensando assim, nossa, tem alguém me mandou uma mensagem super importante, eu preciso levantar agora. Nunca ninguém fez isso aqui. Bom, a gente vai continuar aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12. Chegamos no 12. Esse ano termina. Esse ano. Pior que eu fiz as contas. Vamos lá, Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, hoje eu vou falar sobre a renovação das nossas mentes. Então, começando aqui, o apóstolo vai dizer que, pelas misericórdias de Deus, ele está fazendo um pedido para a igreja. Ele está falando, pelas misericórdias de Deus, eu quero pedir algo para vocês. Eu quero, insistir com vocês para que vocês assumam uma determinada atitude em relação à sua vida. E o motivo para isso é a misericórdia de Deus. Deu uma zoada aí. A misericórdia de Deus é tudo aquilo que Paulo falou do capítulo 1 até o capítulo 11. Em resumo, cada etapa do desenvolvimento do plano de Deus para a nossa redenção revela algo da misericórdia de Deus. Por isso no plural, por isso as misericórdias. Por isso que Deus ele não apenas nos concedeu uma misericórdia, Ele concedeu inúmeras misericórdias. Ele concedeu a vida, a própria encarnação de Jesus Cristo, Ele concedeu a morte dEle, o ministério dEle, a ressurreição, tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor, para que nós pudéssemos ser salvos, constitui as misericórdias de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e a partir do capítulo 12, como eu já falei na semana passada, a partir do capítulo 12 é quando a gente vai ver que Paulo vai fazer uma transição de um momento em que ele está falando a respeito de doutrinas para a aplicação dessas doutrinas. Ele está falando da teoria e agora ele vai falar da prática. Ele está falando daquilo que nós devemos ter em mente e agora ele vai falar de qual que é o resultado de ter essas coisas na nossa mente e no nosso coração.
E basicamente o que a gente está vendo aqui é que toda prática cristã é fundamentada na doutrina cristã. Não existe prática cristã sem doutrina cristã. Toda essa dicotomia que se cria entre teoria e prática é uma coisa falsa. Toda a ideia de que existe uma espécie de prática que não envolve qualquer teoria é uma mentira. Pode ser uma postura anti-intelectual, pode ser simplesmente uma ignorância, pode ser um pensamento que a pessoa absorveu de alguém, mas ela não consegue perceber que o próprio fato de que a prática é superior à teoria e que elas são coisas completamente separadas é uma teoria que ela abraçou. Quando você separa a teoria da prática e você despreza um dos dois, o que você vai ter é ou uma pessoa que somente tem teorias na sua cabeça e que não tem qualquer tipo de compromisso de praticar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, ou você tem uma pessoa que abraça um conjunto de teorias dos quais ela é completamente ignorante, ela não sabe que ela está abraçando aquelas teorias e ela está praticando algo que ela não faz a mínima ideia de onde que veio. Ela está sendo controlada por teorias que ela desconhece. As pessoas acham que, não, tem gente que gosta de falar isso, é porque eu sou uma pessoa muito prática. E várias vezes o que você está dizendo é, eu sou uma pessoa muito ignorante. Você está dizendo assim, eu sou uma pessoa que não faz questão de saber que eu estou sendo controlado pelo pensamento de outros. O que ele está dizendo é assim, eu sou um acéfalo. Sou uma pessoa que não faz questão de pensar. E, infelizmente, gente, essa é a cultura do nosso país. A cultura do nosso país. As pessoas só valorizam conhecimento se ele leva você a ganhar dinheiro no Brasil. Não é um valor por si só. Não é uma coisa que a pessoa entende como algo que faz parte do crescimento pessoal dela. Não. Você estuda para passar em prova de concurso, para entrar na faculdade e formar na faculdade e ter um diploma que te dá um emprego bom, que faz com que você ganhe dinheiro. Fora isso, conhecimento é uma coisa desprezada. Em grande parte, é por isso que o nosso país é essa porcaria que ele é. Porque todo mundo está interessado no seu e não quer crescer como pessoa. A gente separa a teoria da prática. E o que isso faz conosco é que nos deixa ignorantes. Você tem um monte de evangélico pragmático, abraçando a doutrina do anticristo. Você tem um monte de evangélico pragmático, que no fim se torna simplesmente uma pessoa que tem um pensamento totalmente secularizado, totalmente mundano, totalmente moldado pelos pensamentos da cultura ao nosso redor, ao invés de ser moldado pelas Escrituras, porque ele acredita que se ele estudar teologia, ele vai esfriar na sua fé. E, de fato, tem muita gente que esfria depois de estudar teologia. Por quê? Porque ela descobre a verdade. E a vida dela, o combustível da vida cristã dela, era mentira. Tem gente que, quando descobre que é salvo pela graça e não pelas obras, não tem motivação nenhuma mais de fazer qualquer tipo de obra. Porque a pessoa era motivada pelo desejo dela de ser superior aos outros, de galgar posições ministeriais por meio de crescer em determinadas coisas da vida cristã, ou simplesmente porque ela tinha medo. Ela tinha medo da condenação, mas ela não ama Jesus. E por isso, quando ela aprende um pouco mais, o coração dela se esfria. Eu acho que qualquer um pode falar da própria experiência. Se você é alguém que, em um dado momento da sua vida cristã, você falou, vou começar a estudar um pouco mais. Você estudou.
Você teve crises pessoais. Eu sei porque eu tive essas crises. Eu sei porque tinham coisas na minha vida que eram motivadas por coisas completamente erradas. E ao estudar, eu descobri que aquilo ali que eu estava pensando não tinha validade nenhuma. E agora você está num vácuo, porque assim, o que você põe no lugar? Qual que é a sua motivação? O que vai te dar força para você continuar? O problema é que tem gente que para no meio do processo. Tem gente que não está disposta a admitir e dizer o seguinte: olha, a minha conclusão de estudar a Bíblia, estudar teologia, é que eu não conheço Jesus. Várias vezes a conclusão vai ser essa. A questão é, se ao concluir isso, você vai ser alguém que simplesmente vai jogar tudo para o alto, ou você vai ser alguém que vai falar assim: ok, então eu preciso converter. A gente tem a história super conhecida do John Wesley. Você já deve, assim, talvez você já ouviu falar. O John Wesley, né, muito conhecido, fundador da Igreja Metodista, ele foi como missionário da Inglaterra para os Estados Unidos, que eram as colônias ainda britânicas na época. Lá, ele pregou o evangelho, ele começou igrejas, ele auxiliou a ensinar as escrituras para os nativos ali. E quando ele estava voltando para a Inglaterra, teve uma tempestade em alto mar. Ele achou que o navio que ele estava ia naufragar, e ele viu os morávios, que eram um grupo que também tinha ido fazer missões lá nas colônias, e também estavam voltando para a Inglaterra. Ele viu os morávios reunidos no meio daquela tempestade, cantando louvores a Deus. E ele falou assim: vocês não têm medo, não? E eles falaram: não. A gente conhece Jesus. E aí o que John Wesley concluiu? Ele concluiu que, durante todo o período em que ele foi estudar teologia, decidiu que seria um missionário, se dedicou à oração, se dedicou ao jejum, se dedicou a dar aos pobres, se dedicou a evangelizar, a pregar, se dedicou a todo tipo de boa obra e foi ser missionário do outro lado do oceano. Em tudo isso que ele fez, ele concluiu: eu não era convertido. Eu preciso conhecer Jesus. E a gente tem a audácia de falar assim: não, que isso? Não tem a possibilidade de eu não ser crente. Eu vou à igreja a vida inteira. Nossa, parabéns! Você tirou 1 ou 2 dias da sua semana para fazer uma coisa. Com certeza, isso é prova de que alguém conhece Jesus. Só que não. E a gente precisa ter essa honestidade conosco. E a gente precisa abandonar a ignorância. E ao abandonar a ignorância, a gente precisa ter o coração aberto para ser honesto com as descobertas que nós vamos fazer a respeito de nós mesmos. E como eu já disse aqui inúmeras vezes, você não precisa se preocupar em descobrir essas coisas a seu respeito, porque de alguma forma você vai falar assim: mas cara, que decepção eu sou para Deus. Deus não está decepcionado com você, porque Deus não espera nada de você, porque Deus sabe o quanto que você é ruim, Deus sabe o quanto que eu sou ruim, Deus sabe o quanto que eu sou muito pior do que eu consigo imaginar, e olha que eu tenho imaginação fértil. Deus sabe tudo sobre você. E o que você precisa é conhecer a Deus. Porque à medida que você conhece a Deus, você conhece mais a si mesmo. Então não existe diferença, ou pelo menos não existe uma separação, ou uma contrariedade em relação à teoria e prática, a doutrina e prática da vida cristã. Não existe isso. A gente precisa abraçar que existe uma integralidade entre essas duas coisas. A teoria sem a prática é mentirosa e hipócrita, mas a prática sem a teoria é ignorante e passível de manipulação. E é por isso que a gente vê
tanto evangélico sendo enganado e manipulado. É por isso que a gente vê tanta gente sendo, sabe, enredado por esse tanto de apóstolo que tem aí na rua, por esse tanto de... E é na rua mesmo, gente, tudo quanto é lugar. Tem apóstolo, assim... Eu tava chegando aqui, eu fui estacionar, não tinha vaga porque tinha um apóstolo no lugar. Eu tropecei na rua, quase caí. Quando eu fui ver, era o quê? Era um apóstolo. Tinha tropeçado num apóstolo. E ele estava lá, e quando eu virei para ele, eu fui reclamar: "Ô, você me fez tropeçar." Ele falou assim: "Eu sou seu pai espiritual." Mas, gente, tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente acreditando que assim, não, porque veio fulano, aí fulano falou: "Não, agora eu sou o seu pai espiritual. E aí agora eu vou suprir todas as suas necessidades emocionais da sua vida inteira." A única coisa que você precisa fazer é muito simples. É só me obedecer incondicionalmente e agir como se fosse meu escravo e como se eu fosse uma criatura superior a você. Só isso. Coisa básica. Coisa básica. Só isso. Mas a gente sabe, gente, que se você ficar preso à ignorância, você vai ser enganado, você vai ser manipulado, você vai ser levado por todo tipo de vento de doutrina. E é por isso que Paulo, baseado em tudo aquilo que ele falou a respeito da expiação, da obra de Jesus para nos salvar dos nossos pecados, baseado em tudo isso, Paulo faz um pedido. Ele fala: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Por que Paulo está falando isso? Ele está falando para oferecer. Perceba que assim, ele está dizendo o seguinte: olha, você está vendo tudo que eu expliquei aqui para vocês sobre como que Deus nos salva, como que Deus vai redimir um povo para si na história? Então, baseado nisso, eu quero que vocês peguem o seu corpo e vocês façam desse corpo um sacrifício. Agora, qual que é a relação entre tudo isso que ele falou e o nosso corpo? Obviamente, é a mesma relação que há entre teoria e prática. Mas por que existe essa relação entre essas duas coisas? Porque o Paulo está dizendo para a gente o seguinte: olha, o que você faz revela o destino para qual você está indo. Como que isso acontece? Por que o que a gente faz revela o nosso destino? Por quê? Porque adorar, biblicamente, se você vai para o Antigo Testamento, todas as palavras traduzidas como adorar, elas têm a ver com algum tipo de ação corporal. Elas não têm a ver com nada de uma ação mental, de um pensamento, de uma fixação em algo. Não, elas têm a ver com uma ação corporal. Elas têm a ver com algo que você faz com o seu corpo. Por quê? Porque adorar é uma ação. E toda ação que nós fazemos molda a nossa vida. Tem formas muito simples de você pensar a respeito disso. Exemplo, você já ouviu aquela máxima, né? Você é aquilo que você come, né? Pensando nisso, tem muita gente: nossa, eu sou maravilhoso. Eu não sei como que as pessoas não ficam chocadas ao me ver, maravilhadas. Porque quando eu vejo aquele cheeseburger, né, x-bacon, né, eu acho incrível. As pessoas deveriam olhar para mim e falar assim: cara, isso é incrível, porque eu sou aquilo que eu como. Uma obra de arte, exatamente. Mas a gente sabe o que isso quer dizer. Os seus hábitos alimentares vão ter uma influência direta no seu corpo, né? Os seus hábitos do quanto você é sedentário ou não vão ter uma influência direta
no seu corpo. Os seus hábitos em relação ao seu sono vão ter uma influência direta no seu corpo. Tudo aquilo que a gente faz nos molda de alguma forma. E grande parte das coisas não nos molda de uma forma positiva. Principalmente no mundo moderno. Adorar é uma ação. Logo, as nossas ações revelam a quem nós adoramos. E nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós somos o que nós fazemos. E o que nós fazemos revela aquilo que nós amamos. Então, ação, adoração e amor são três coisas que estão interligadas. Todas elas têm a ver com os hábitos que nós desenvolvemos nas nossas vidas. Se você come demais, você vai engordar. Se você come de menos, você vai ter falta de nutrientes na sua vida. Se você se exercitar, você vai ter um sistema cardiorrespiratório melhor, você vai ter uma melhor saúde em vários aspectos, você vai ter um tônus muscular melhor, você vai manter a sua densidade óssea, vai acontecer tudo isso. Se você não se exercitar, o que vai acontecer? Você vai ter o processo contrário de todas essas coisas. Se você Agora, só para quem está muito sedentário não se sentir mal, se você se exercitar além da conta, isso também vai trazer prejuízo para o seu corpo. Isso também vai trazer problemas para suas articulações. Isso vai trazer... Tem gente que por fora parece que a pessoa é o ápice da saúde. Você vê aquelas competições, os caras que... fisiculturistas e tal, o cara sobe no palco lá, parece que o cara foi esculpido. Aquele cara está se sentindo um lixo. Porque ele está sem comer o suficiente, ele está sem beber água o suficiente, ele está, em vários casos, cheio de vários hormônios e outras drogas no corpo dele. Então, assim, o fato de alguém ter um exterior que parece saudável não quer dizer que a pessoa é saudável. A pessoa pode, sim, exagerar, ir além da conta. Então, se você fizer demais, isso também vai te fazer mal. Isso também vai moldar a sua vida. Isso também vai revelar aquilo que você ama. Por quê? Porque uma pessoa que vai a extremos por questões estéticas, o que ela está revelando? Ela está revelando que ela ama mais. Ela não está falando assim, preciso ter hábitos saudáveis. Não. Ela está falando, preciso ter uma certa aparência acima de qualquer outra coisa. Entende o que eu estou querendo dizer? O que a gente faz revela o que a gente ama. E a gente não tem como não adorar aquilo que a gente ama mais do que qualquer outra coisa. Tudo aquilo que você amar acima de qualquer outra coisa é o que você vai adorar. Vai ser o seu objeto de adoração. Vai ser o seu Deus. E você não tem como escolher se você vai ou não ser um sacrifício vivo. Por quê? Porque a nossa vida... Gente, o que é a nossa vida? O que é a vida humana? A vida humana é você ser consumido enquanto você vive. Tudo que nós fazemos, tudo a que nós nos dedicamos, consome a nossa vida. Seja o seu trabalho, seja a sua família, sejam os seus hobbies, as suas paixões, sejam os seus pensamentos,
Você pode estar apaixonado e isso daí vai consumir você. Você pode amar um esporte e isso vai consumir você. Você pode, ter uma dedicação muito grande pelo seu trabalho, pela sua carreira, pelo ministério. Tudo que você fizer, a gente precisa entender o seguinte: o ser humano é igual borracha. A borracha, ela tem um propósito. Seja se ela for usada para algum propósito, o que vai acontecer com ela? Ela vai se gastar. Enquanto você vive, você se gasta. Todo mundo que está aqui, nesse salão, você está morrendo. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Não tem como fugir disso. Você está morrendo. Quando você sair daqui, você vai estar mais próximo da morte do que quando você entrou aqui. A não ser que você morra aqui agora. Então, nesse caso, você vai estar tecnicamente mais distante quando você sair daqui. Mas a realidade é essa. A gente está caminhando nessa direção. A nossa vida está caminhando nessa direção. E por isso existe uma angústia no ser humano para que a nossa vida tenha duas coisas. Tenha propósito e tenha prazer. Não é verdade? Gente, são as duas coisas que a gente busca. Se você tiver só propósito, você vai se sentir frustrado. Se você tiver só prazer, você vai se sentir frustrado. Ontem a gente estava vendo um filme, a gente comentou assim, né? Cara, você já viu que tem pessoas que são muito ricas, que elas são as pessoas mais enfadadas do mundo. A pessoa ela tem aquela cara de nojo já. Ela já vive assim. Ela pode fazer o que for. Cara, eu vou no melhor restaurante, que você só chega de helicóptero. Mas a pessoa tem tanto dinheiro que ela vai de helicóptero fazendo essa cara. Chegando lá, ela vê algum defeito. Ela tem alguma coisa. Mas por quê? Porque ela tem acesso a todo o prazer que ela quiser. Mas ela não tem propósito. Ela não tem motivo para existir. Ela não tem nada que ela consiga almejar. E eu sei, gente, que eu sempre repito isso, mas assim, existem pesquisas e mais pesquisas que vão dizer basicamente o seguinte: se você tiver recursos ilimitados, isso vai trazer à potência máxima todas as suas qualidades positivas e negativas. Todas. Todas. Pensa por um momento, junto comigo aqui, em todas as suas qualidades negativas. Pensou? Agora pensa elas recebendo assim todo o poder possível. Elevados assim, ó, faz assim, ó, com tudo de ruim que tem em você. Faz assim, ó. No máximo. Foi legal o que você pensou? Não. Não. Deus tenha misericórdia de mim e de várias outras pessoas. Se elevar ao máximo todas as coisas ruins que tem em mim. E aí o que rola? A pessoa não tem mais um privilégio que a maioria de nós temos, que é colocar a culpa da nossa frustração e infelicidade na falta de dinheiro. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Porque eu posso estar assim, extremamente frustrado. Eu consigo ainda pensar, poxa, mas se eu... E aí você preenche. Você preenche. Você já pensou você não ter isso? Você não poder pensar assim, pô, mas se eu tivesse, se eu pudesse aqui, ó, qualquer coisa. Aí imagina você tá lá, eu posso qualquer coisa. E você ainda está ruim. Você fala assim, caraca, então o problema sou eu.
Só sobrou você para ser o problema. E aí é difícil, né? Você não conseguir botar a culpa em ninguém, nem nada. Aí complica a minha vida. Você não tem como mudar o fato de que a sua vida vai ser um sacrifício vivo para algo. Como disse o autor David Foster Wallace, ele falou assim, nas trincheiras do dia a dia, da vida comum, não existe a possibilidade de não adorar. Você só pode escolher o que você vai adorar. O que vai ser o bem supremo da sua vida. O que vai ser aquilo a que você dedica o seu coração e os seus dias. Aquilo que consome os seus recursos, as suas horas, as suas forças, seus pensamentos, as suas emoções. Tudo que você tem vai ser gasto em alguma coisa. E quando a gente olha para a pessoa de Jesus, o que a gente vê? Em Hebreus, no capítulo 10, ele diz o seguinte: é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz, falando do Messias, de Jesus, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eu estou aqui. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Adoração sem integridade não é adoração genuína. Quando a gente fala de integridade, você fala de um ser integralmente se dedicando a algo. O nosso chamado é para que nós sejamos sacrifícios vivos, o que significa que as nossas forças, energias, pensamentos, recursos existem para sim ser gastos para a glória de Deus. E não para os padrões desse mundo. Gente, Paulo está falando aqui, não se amoldem aos padrões desse mundo. Renovem as suas mentes. O que é se amoldar aos padrões desse mundo? É como se o mundo tivesse inúmeras formas. Sabe, forma pode ser de pão, pode ser uma forma de pizza, de bolo. Você tem várias formas. E o mundo, ele coloca isso diante de nós. E ele fala assim, olha, você tem essas muitas opções aqui. Para você buscar prazer, para você buscar propósito. A única coisa que você precisa fazer é entrar aqui. E quando você entra, você se amolda à forma na qual você decide se colocar. Esses padrões são práticas, são estilos de vida. Existe uma correlação entre o que Paulo está falando aqui, sobre se amoldar a esse mundo, que tem a ver com práticas, tem a ver com adoração, tem a ver com estilo de vida, e aquilo que Paulo fala a respeito das fortalezas mentais, lá em 2 Coríntios. Por quê? Porque as práticas moldam o nosso coração. Gente, eu estou falando de coisas aqui, você quer saber mais sobre isso, tal, tem bons livros que falam sobre esse assunto, tem o Você é Aquilo que Você Ama, do James K. Smith, que fala bastante sobre isso, tem até livro que não é cristão que fala sobre esse assunto, tipo O Poder do Hábito. Mas, basicamente, gente, o que a gente faz molda quem a gente se torna. Quem a gente se torna molda o que a gente pensa. Basicamente é isso.
Ao ponto, gente, isso tem a ver, o que Paulo está falando aqui é tão avançado em termos do tempo que ele está vivendo, porque o que ele está falando aqui, você pode, inclusive, conectar com a plasticidade do nosso cérebro. Um exemplo, só para você ver, assim, tem um outro livro que fala sobre a relação sobre como que o nosso cérebro é afetado pela pornografia. Um cara fez uma pesquisa e ele descobriu, por exemplo, o seguinte, que um adolescente passou anos da sua vida assistindo pornografia no seu computador. Na mesa do seu computador tinham determinadas coisas, como, por exemplo, um boné que ele deixava lá. Esse adolescente tinha respostas neurais de impulso sexual ao ver o boné. Só para você ver um pouco assim do como que o nosso cérebro é afetado por essas coisas. Então, o que rola? Gente, se a gente faz uma coisa de segunda a sábado, e aí a gente vem no culto, e aí por 2 horas a gente faz outra coisa, o que vai moldar mais o nosso pensamento? O que vai moldar mais o nosso coração? Então, os padrões desse mundo são práticas que moldam o nosso coração. Aquilo que molda o nosso coração vai determinar aquilo que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa pode se tornar uma fortaleza que aprisiona a nossa mente e nos impede de acessar mais do conhecimento de Deus. Os padrões desse mundo podem ser variados. Mas uma boa medida para a gente calcular isso na nossa vida é perceber como nós gastamos os nossos recursos. É pensar como nós gastamos o nosso tempo. Se você fizer uma auditoria da sua vida e parar para pensar, com o que eu gasto mais o meu tempo? E o que isso diz a respeito do tipo de pessoa que eu vou me tornar? Você pode parar para pensar, com o que eu gasto mais o meu dinheiro? E o que isso diz a respeito do tipo de pessoa que eu vou me tornar? Com o que eu gasto mais a minha energia mental? E esse talvez é um dos mais difíceis de serem percebidos de fora, mas que mais tem a capacidade de moldar o nosso pensamento. É gastar energia mental. Com o que você se preocupa mais? Porque isso vai moldar o tipo de pessoa que você vai se tornar. Com o que eu gasto mais a minha energia emocional? Quando a gente pensa a respeito dessas coisas, a gente precisa comparar todas elas com os deuses do nosso tempo. Que deuses são esses? Dinheiro, prazer, conforto, entretenimento. Se a minha mente e o meu coração está consumido pelo dinheiro. E, gente, quando eu falo consumido pelo dinheiro, você pode não ter dinheiro e ser consumido por ele mesmo assim. Porque você não tem e o tempo todo a sua mente está focada ou em ter ou no fato de que você não tem. Tudo isso determina o tipo de pessoa que a gente vai se transformar. Mas a exortação de Paulo aqui é que nós renovemos a nossa mente. E como que a nossa mente pode ser renovada? A nossa mente é renovada, em primeiro lugar, ao olhar para as misericórdias de Deus. Gente, olha isso daqui. Paulo está gastando, a carta dele para os romanos tem 16 capítulos. Ele gastou
11 falando a respeito do Evangelho. E ele vai gastar os 5 restantes falando de como que o Evangelho afeta a nossa vida. Então, do que a nossa mente tem que estar mais preenchida? É a respeito daquilo de prático que a gente precisa fazer para mudar a nossa vida, ou é a respeito daquilo que Jesus fez e que não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa prática, não tem a ver com a nossa capacidade, não tem a ver com os nossos recursos, mas tem a ver única e simplesmente com aquilo que só Ele teria capacidade de fazer. Com certeza, Deus está nos chamando para ter o Evangelho como aquilo que ocupa o maior espaço na nossa mente. A partir disso, a gente estabelece mudanças práticas na nossa vida. A partir disso, a gente pratica aquilo que C.S. Lewis chamou de divino fingimento. O que é o divino fingimento? Vou dar um exemplo bom para você. Você está no seu trabalho, e aí você tem um colega de trabalho que, basicamente, ferra você constantemente. Você tem um colega de trabalho que ele, de alguma forma, quer pisar em você para poder subir. E você vê essa pessoa te sabotando, você vê essa pessoa, cara, acabando com você. Qual que é o desejo, um desejo puro que há no nosso coração? Né? Puro ódio. Puro desejo de acabar com essa pessoa. Puro desejo de xingar ela. Purinho. Mas aí o que a gente faz? A gente não xinga. A gente não retribui na mesma moeda. A gente não sabota essa pessoa. Pense em Jesus. Jesus, ele foi xingado, ele foi agredido. Em nenhum momento, ele revidou aquilo que estava acontecendo com ele. Agora me responde o seguinte: Jesus não revidou porque ele estava se segurando para não revidar? O que você acha? Não. Jesus não revidou porque não tinha isso dentro dele. Não tinha esse ímpeto dentro dele. O nosso problema é que esse ímpeto existe dentro de nós. Não só o ímpeto de retribuir o mal com o mal, mas às vezes o ímpeto só de fazer o mal mesmo. Às vezes a gente está se segurando, não é nem só para não revidar o que alguém está fazendo de mal conosco. Às vezes a gente está se segurando para não fazer o mal em benefício próprio. Mas a gente não faz. E por que a gente não faz? Porque nós somos, sim, transformados no nosso interior pelo Evangelho. Mas antes dessa transformação acontecer, nós negamos a nós mesmos. Nós tomamos a nossa cruz. Nós seguimos Jesus, ainda que isso seja contrário à nossa natureza. E no processo de fazer isso, o nosso coração é transformado. Gente, quem aqui não consegue pensar em um pecado que era um desafio gigantesco para você no início da sua caminhada e que hoje você olha e você fala: caramba, eu tinha tanta dificuldade de não ir por esse caminho. Pode ser uma coisa muito simples, pode ser assim: cara, eu tinha o hábito de mentir, mas não era que eu chegava e inventava uma história mirabolante, não, era sabe aquelas mentirinhas assim, aquela aumentadinha na coisa, aquele negócio só para não gerar problema, sabe? Mas aí, se isso é um hábito, isso é uma coisa difícil de se livrar.
Mas talvez você olhe para trás e fale assim, caramba, essa época eu tinha muita dificuldade, hoje eu consegui me livrar disso, e não é uma coisa que eu estou o tempo todo tendo que me policiar para não fazer. Por quê? Porque é isso que C.S. Lewis vai chamar de divino fingimento. Você finge que é santo, até você ser. Porque para você ser de fato santo, precisa acontecer um milagre. Mas tanto para acontecer esse milagre, quanto para a gente negar nosso eu pecaminoso e tomar a nossa cruz, existe graça da parte de Deus. Nós mudamos a partir das misericórdias de Deus. A gente não muda para ser aceito. E isso é a chave aqui, gente. A chave é que você não muda, não se esforça, não faz por onde para que Deus aceite você. Você não nega a si mesmo para Deus olhar e falar assim, opa, esse cara tá pagando preço. Não. Você muda porque você é aceito por Deus. Você sabe, uma das coisas mais transformadoras que nós podemos experimentar na vida cristã é a misericórdia de Deus diante dos nossos pecados. Porque cada vez que a gente experimenta dessa misericórdia, cada vez que a gente se sente constrangido diante de um Deus que perdoa os nossos pecados e que não olha para as nossas debilidades, cada vez que a gente é perdoado, aceito, novamente recebido nos braços do nosso Pai Celestial, o nosso coração cada vez mais se constrange, cada vez mais ele se quebranta, cada vez mais ele fica constrangido com o tamanho do amor de Deus por nós, que não importa quantas vezes nós nos atiramos nos pés dele, ele nos recebe, ele nos perdoa, ele nos abraça e ele insiste em nos amar. Independente da quantidade, independente da profundidade do nosso pecado, a graça de Deus é superior a qualquer desgraça da minha vida. Só assim, só entendendo que a graça precede a transformação, só entendendo que o amor de Deus em nós precede o sacrifício vivo, só entendendo que as misericórdias de Deus são o motivo pelo qual a nossa mente é renovada e a nossa prática é transformada, nós podemos experimentar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe qual que é essa vontade dele? É que você seja 100% dele. 100%. Ele não vai desistir, ele não vai parar, ele não vai cessar de derramar a misericórdia dele sobre você, até que o seu coração seja totalmente dele. Até que você voluntariamente gaste a sua vida para a glória dele. Até que você abandone os moldes desse século e se entregue para ser transformado à imagem do Filho de Deus.